Oi, gente, tudo bem? Hoje estou aqui para falar sobre um assunto polêmico, será? Bom, se é polêmico, não deveria ser, né? E hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre por que eu parei de utilizar o contorno na minha maquiagem pessoal, automaquiagem e nas maquiagens das minhas clientes. Então, eu também deixei um pouquinho de lado essa técnica no uso profissional da maquiagem. Lembrando que sou uma maquiadora social, então eu maquio clientes para eventos sociais, vida real, né? Casamento, aniversários, qualquer evento social e aquela pessoa vai ser vista pessoalmente ao vivo por outras pessoas. É importante deixar isso claro aqui logo no início do vídeo. Antes de entrarmos a fundo nesse assunto, eu quero convidar vocês e anunciar para vocês aqui do YouTube que muitas vezes não me seguem lá no Instagram, que de tempos em tempos eu estou fazendo aulas ao vivo, maquiando modelo, com temas específicos da maquiagem profissional. Não quero que vocês que me acompanham aqui no YouTube fiquem de fora, porque eu sei que a grande maioria que me acompanha aqui são maquiadores, são maquiadoras profissionais, e as aulas que eu tô fazendo são realmente como se fossem cursos, né? Mini cursos de temas específicos. E eu chamei essas aulas ao vivo que eu tô fazendo de Makeup Class. Então, o tema da nossa próxima Makeup Class é sobre preparação de pele leve para ser usada em atendimento e com alta durabilidade, que tem tudo a ver também com o que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje e vai acontecer nesse sábado, dia 30 de maio. Porém, precisa se matricular para participar da aula, tá? Vou deixar o link de matrícula aqui no box de informações desse vídeo. Caso você esteja vendo esse vídeo e o link não está aqui no box de informações, é porque nossa aula já acabou ou encerramos as matrículas, tá bom? Então vamos lá. Por que eu parei de usar o contorno nas minhas maquiagens e nas maquiagens das minhas clientes? E eu digo parei de usar porque se você me acompanha aqui no YouTube há muito tempo, você vai saber que sim, eu já fui adepta a esse tipo de técnica, e eu digo adepta bem entre aspas, porque o meu contorno nunca foi um contorno muito de transformação, sempre foi com o objetivo de devolver sombra para o rosto, e sempre fazendo isso da forma mais suave que eu conseguia, mas também vamos falar sobre isso de sombra, né, de trazer sombra para o rosto, e de uns tempos pra cá eu abandonei completamente essa técnica. Bom, primeiro de tudo eu preciso falar com vocês sobre a reprodução automática, muitas vezes impensada, né, sobre determinadas técnicas de maquiagem, ou até mesmo de qualquer outra coisa dessa vida, né, às vezes a gente reproduz comportamentos, a gente reproduz pensamentos, e tudo de forma muito automática, sem pensar de fato por que a gente está fazendo aquilo. E que foi o que aconteceu comigo por muito tempo em relação a essa técnica específica da maquiagem, que é o contorno, né. Hoje, olhando para trás, eu consigo perceber que eu fazia o contorno na maquiagem como uma forma de reprodução automática, porque eu achava que aquele de fato era um fato obrigatório na maquiagem, como eu acredito que muitas de vocês que estão aí me assistindo talvez também pensem. Mas quando eu fui parar para me aprofundar nesse assunto, nessa técnica, a estudar mais sobre o porquê que ela existe, porquê que ela é feita na maquiagem e até mesmo o que ela pode transmitir em relação à nossa autoestima ou até mesmo à padronização, vamos dizer assim, da beleza. Foi estudando tudo isso e parando para pensar e refletir a respeito de tudo isso que eu decidi abandonar essa técnica. E hoje eu quero compartilhar um pouquinho disso com vocês, porque quem sabe você é uma maquiadora ou um maquiador, ou até mesmo uma pessoa que consome, né, da automaquiagem e reproduz isso de forma automática também. Então vamos começar entendendo um pouquinho da onde que veio o contorno, né? O contorno, ao contrário do que muitas pessoas pensam, e isso daí na verdade é algo que eu já sabia, não é uma técnica de maquiagem que surgiu nos últimos anos. Na verdade, já existe há muito tempo, há muitos anos, e é uma técnica que começou, né, que se originou lá nos sets de filmagem, muitas vezes utilizada nos estúdios cinematográficos ou até mesmo em teatro. Ou seja, sempre dentro desse contexto onde existe muita luz artificial em cima daquela pessoa e que ela não está sendo vista pessoalmente ao vivo, muito próxima, né, de uma outra pessoa. Então ela está sendo vista às vezes no palco de um teatro, onde existe um distanciamento muito grande, com muita luz em cima dela. E essa técnica do contorno era utilizada nesses contextos, né, justamente para trazer um efeito de luz e sombra mesmo, para trazer um efeito de profundidade, de volume, para um rosto que está sendo exposto, né, a muita luz artificial e que por causa dessa luz, essa noção de profundidade, de volume, de luz e sombra poderia ser perdida. Também não podemos deixar de falar sobre a máscara de Maquard ou máscara da beleza, né, também
foi chamada assim, que é uma máscara que na verdade foi desenvolvida por um cirurgião plástico com o objetivo de medir as proporções do rosto e deixar ele mais simétrico. E daí alguns maquiadores trouxeram esse conceito para dentro da maquiagem também, fazendo uso da luz e da sombra através do contorno para deixar um rosto matematicamente simétrico e se encaixar dentro dessa máscara. E a verdade é que apesar de essa técnica já estar aí por tantos anos, né, há tanto tempo, dentro desse contexto que eu acabei de explicar para vocês, essa técnica se popularizou, né, para as pessoas comum ali para uma maquiagem do dia a dia, desde que Kim Kardashian, na verdade o maquiador dela, né, postou o processo de maquiagem que ele fazia nela. Foi aquela foto que viralizou da Kim Kardashian com ela, né, cheia de traços marrons e traços de corretivos mais claros, mais escuros, por todo o rosto. E aí é que começou o negócio, porque começou a disseminação, né, e a reprodução automática desse tipo de técnica em toda e qualquer maquiagem. E aí que essa técnica acabou sendo propagada como um passo obrigatório da maquiagem e como se a intensidade, a quantidade de produto utilizada nesse contexto de teatro, de estúdio cinematográfico ou até mesmo utilizado pelas drag queens fosse o mesmo para maquiagem social, para maquiagem do dia a dia, para mulheres que vão ser vistas ao vivo de forma pessoal, perto de outras pessoas. E aí que vem o nosso primeiro ponto, que na verdade eu sempre tive uma consciência muito forte disso, sempre soube desse contexto, sempre soube que a intensidade e quantidade de produto utilizado e que é mostrado muitas vezes nas redes sociais através de fotos, não é algo que dá para trazer de fato para maquiagem presencial sem ficar artificial. E por isso eu utilizava o contorno da forma mais leve e suave que eu conseguia fazer, só para trazer um pouquinho de sombra ali pro rosto. E agora vamos para o segundo ponto, que é o ponto da transformação que muitas vezes essa técnica traz, que é afinar o rosto, que é afinar o nariz, que é diminuir a testa, diminuir o queixo, enfim, todo esse resto aí que vem junto com o contorno. E esse foi o principal ponto, talvez, que me fez, assim, refletir de forma mais profunda e querer tirar essa técnica do meu passo a passo de forma obrigatória, né, na maquiagem. Porque você já parou para pensar o quão desrespeitoso ou até mesmo ofensivo pode soar para alguém você diminuir, né, afinar o nariz dela, afinar o rosto dela ou qualquer outra área, transformar qualquer outra área do rosto daquela pessoa sem isso ter sido solicitado para você? E daí, nesse momento, eu tô falando especificamente com os maquiadores e maquiadoras que me assistem, que maquiam outras pessoas. Porque se você quer transformar, modificar algo no seu rosto que não te agrada e que você não tá bem com aquilo, eu sinceramente não vejo nenhum problema nisso. Eu acho que cada pessoa sabe o que faz bem para ela mesma, mas quando a gente impõe determinadas coisas para uma outra pessoa, já fica um pouco diferente. Então, isso é uma coisa que eu acredito que todos os maquiadores deveriam pensar um pouquinho mais sobre transformar e modificar alguma característica do rosto da sua cliente sem ela ter te pedido aquilo. Então, será mesmo que a sua cliente quer afinar o nariz dela? Será mesmo que ela se importa em ter bochechas mais proeminentes? Eu acho que é aí que a gente tem que parar para refletir um pouquinho mais, né? E quando a gente for usar esse tipo de técnica em atendimento, né, em outra pessoa, só aplicá-la quando isso for solicitado para você, maquiador ou maquiadora. Se a sua cliente te pedir, eu gostaria que afinasse meu nariz, eu quero que diminua a minha testa, eu quero que afine meu rosto. E muitas vezes, inclusive, eu acho que cabe até um tipo de conversa com elas, não para entrar no âmbito ali de uma terapia ou de fazer a cliente desistir e entender por que ela quer diminuir e fazer a cliente de alguma forma desistir, né, de mudar algo ali no rosto dela que não agrada a ela. Eu acho que isso é uma conversa muito profunda, né, mas eu acho que cabe uma conversa no mínimo superficial, pelo menos superficial, no tempo que nós temos, né, hábil em atendimento, para entender se ela realmente quer diminuir e quer mudar algo no rosto dela, ou ela só tá te pedindo para fazer isso porque ela acha que aquilo é um passo obrigatório na maquiagem, porque é o que ela está vendo sendo propagado aí, né, pelas redes sociais, inclusive por outros maquiadores. Então, muitas vezes, as nossas clientes, elas também entram nesse automático, né, de, se não fez esse passo, então a maquiagem tá errada. Quando não existe isso, né, e a gente precisa educá-las, de certa forma, né, orientá-las, que não é por aí. E em alguns casos específicos, isso pode soar ainda mais ofensivo para certas
muitas pessoas, por exemplo, em caso de maquiar peles negras e já ir afinando ali o nariz daquela mulher negra, quando aquilo é um traço característico dela e que ela gosta e que ela não quer ter o nariz mais fino, sabe? E aí você tá reproduzindo aquilo porque você acha que essa é a forma correta de fazer a maquiagem ou porque você simplesmente não parou para pensar que isso realmente é modificar o rosto de alguém e às vezes uma característica que aquela pessoa gosta do jeito que é. Sem contar que fazer essa modificação, essa transformação no rosto de alguém sem ela ter te solicitado, quando ela vê aquela transformação e caso ela se incomode, isso pode até causar um pensamento, né? Surgir um pensamento que não existia nela antes de, poxa, o maquiador afinou o meu nariz ou diminuiu a minha testa. Significa que eu tenho uma testa muito grande? Ou então significa que o meu nariz, do jeito que ele não é bonito? Às vezes você começa a causar ali um problema de autoestima naquela pessoa que ela não tinha antes, sabe? Que ela nunca parou para pensar, que ela se sentia bem da forma que era. Então, acho que nós, principalmente enquanto profissionais da beleza, né? Nós, maquiadoras, precisamos pensar um pouquinho mais a respeito disso, dessa forma mais profunda mesmo, refletir a respeito do que isso transmite, do que esse tipo de técnica pode causar em alguém antes de vir aplicando. E talvez você esteja pensando, Ingrid, mas em relação à máscara de Macord, que alguns maquiadores trazem isso, muitas vezes até na área do visagismo, né? Maioria das vezes na área do visagismo ali, de como deixar aquele rosto mais belo, deixando ele mais simétrico, deixando ele mais harmônico, usando o contorno para isso. Existem pessoas que se sentem mais bonitas quando elas olham no espelho e veem essa transformação e veem que o rosto dela tá mais simétrico, mais harmônico. O que eu vou fazer com essas pessoas? Então, se você é um profissional ou uma profissional visagista que tem esse tipo de vertente, né, aí na maquiagem e tudo mais, eu acho que isso deve ser muito bem comunicado para sua cliente e utilizado em casos específicos com clientes específicos. E o que é isso? São as clientes que vão solicitar esse tipo de transformação porque às vezes elas precisam por algum motivo. Pode ser que sua cliente tenha uma assimetria muito grande no rosto dela, que a incomode, e tudo bem aquela assimetria incomodar ela. Eu acho que a gente não tem que sair também de uma caixinha para entrar em outra. Eu sou muito contra a gente sair de uma ditadura, né, para entrar em uma outra ditadura, no sentido de, não vamos fazer contorno porque a gente tem que aceitar o rosto, nossa beleza do jeito que ela é. Eu acho que impor isso de uma forma muito incisiva, como se não existissem casos e exceções a serem, né, consideradas, é sair de uma ditadura para entrar em outra. E não é isso que eu quero falar com vocês. O meu objetivo, na verdade, é causar uma reflexão a respeito disso, tanto em vocês quanto nas clientes de vocês. E quando a gente reflete a respeito de algo, aí sim a gente sabe dizer se a gente quer, se a gente gosta daquilo ou se não. Ao invés de simplesmente, né, impor que não pode ou que pode totalmente. Cada caso é um caso. Então, se você é um profissional aí que trabalha com essa área do visagismo, que usa, né, a máscara de Macord e tudo mais, eu acho que é importante isso ser muito bem comunicado para sua cliente, de que você faz uso desse tipo de ferramenta, que o seu conceito de maquiagem, de beleza, enfim, tem a ver sim com a transformação, tem a ver com a modificação do rosto, enfim, como você vai transmitir isso, cada um tem a sua forma, né? Tem o seu porquê, mas se você é uma profissional ou um profissional que não está enquadrado nessa vertente da maquiagem específica, né? Se você não tem esse intuito de transformar de fato o rosto de alguém, para você cabe ainda mais pensar, será que eu tô indo no automático? Será que eu tô usando esse passo como algo obrigatório na maquiagem? Será que eu tô causando algum tipo de problema na autoestima de alguém fazendo isso? Ou quem sabe na sua mesmo, né? Às vezes você tá me assistindo e você não é maquiador nem maquiadora, mas tá aí reproduzindo os tutoriais da internet, fazendo um monte de contorno e modificação no seu rosto, sem entender que você pode sim fazer a maquiagem sem esse passo e revelar a sua beleza e realçar a sua beleza sem precisar modificar nada que existe em você. Talvez você esteja perguntando, Ingrid, mas e se eu usar só de forma leve, para não deixar o rosto chapado, para devolver sombra? Então vamos pensar junto comigo. Você tá me olhando agora através da câmera
E, inclusive, tem uma luz artificial aqui na frente, uma ring light. Pra você, o meu rosto tá chapado? Pra você, falta algum tipo de sombra no meu rosto? Porque eu claramente, inclusive com essa luz artificial, consigo ver que o centro da minha testa tá mais claro do que a extremidade da minha testa. Eu claramente consigo ver também aqui pelo visor que o centro do meu nariz está mais claro do que a lateral do meu nariz. Existe uma sombra aqui. E claramente também consigo ver que o centro do meu rosto tá mais claro do que essa lateral. E tudo isso de uma forma muito sutil, muito suave. Eu só consigo ver que tá mais claro quando eu paro para analisar, mas existem sombras naturais aqui. E se eu te falar que existe zero contorno no meu rosto? Eu não passei absolutamente nada para trazer sombra para o meu rosto. Eu simplesmente apliquei os produtos de forma que essa sombra aparecesse naturalmente, sem precisar usar contorno para devolver sombra. E eu gosto de usar isso entre aspas, porque hoje, quando eu vejo as maquiagens que eu fazia em mim mesma, e talvez você assista vídeos meus aqui bem antigos aqui do YouTube, onde eu vou estar com contorno no nariz e hoje eu olho e a única coisa que eu consigo ver é que existe uma sombra artificial ali no meu nariz. Então eu aprendi a fazer uma maquiagem com uma aplicação certa, né, dos produtos de forma estratégica, que essas sombras naturais no meu rosto, elas são reveladas naturalmente, sem eu precisar usar artifícios, né, que podem, na verdade, fazer a pessoa só olhar para ali. Quantas vezes você olhou uma foto de uma maquiagem que a pessoa tá com contorno no nariz e a única coisa que você consegue ver é 2 linhas ali no nariz dela? Ou às vezes a única coisa que você consegue ver é uma testa, a extremidade de uma testa muito amarronzada, e a gente achando que tá natural, e a gente achando que tá só devolvendo uma sombrinha ali pro rosto, mas a verdade é que muitas vezes a gente tá chamando a atenção para aquela área do rosto. Então é isso, eu queria muito trazer esse conteúdo aqui pro canal. Eu sei que a maior parte do meu público aqui no YouTube são profissionais da beleza, são maquiadores, são maquiadoras, e eu acho que falta um pouco mais da disseminação e da propagação desse tipo de conteúdo e dessa reflexão em si. Como eu falei para vocês, de forma alguma eu quero tirar as pessoas de uma ditadura para entrar em outra, tirar as pessoas de uma caixinha para entrar em outra caixinha. Na verdade, eu quero causar uma reflexão para que você se sinta livre e deixe as suas clientes também livres para fazer aquilo que elas se sentem melhor, né? Como elas se sentem bonitas e como você, de fato, se sente bonita. Eu hoje vejo realmente uma diferença absurda numa maquiagem que tem o contorno, ainda que para uso social, para maquiagem social, é uma maquiagem que não tem. E ao meu ver, ao meu conceito de beleza, que está muito mais relacionado, tem muito mais a ver com revelar a beleza natural daquela pessoa, ao invés de transformar ela em outra, ao invés de chamar atenção para a maquiagem que está no rosto dela. Ao meu ver, uma maquiagem sem contorno, por mais leve que esse contorno possa parecer, eu acredito que mostra muito mais a beleza daquela mulher de forma natural e que pro dia a dia, que para eventos sociais é sim mais usável e tira sim a atenção da maquiagem que está no rosto dela e chama a atenção para ela, para a beleza dela. Esse é o meu maior objetivo, esse é o meu porquê ao maquiar uma cliente ou ao me maquiar. Então, sabendo disso, para mim, realmente o contorno virou uma técnica totalmente dispensável. Então, me conta aqui nos comentários o que vocês acharam desse tema, o que vocês acham sobre essa visão que eu trouxe aqui para vocês, se é algo que vocês também acreditam, se é algo que vocês talvez não tinham parado para pensar e que agora vai fazer vocês pensarem um pouquinho mais, refletir um pouquinho mais a respeito disso, e se realmente vai continuar utilizando esse tipo de técnica em atendimento, em maquiagem social, pro dia a dia. Me conta, porque eu quero muito saber. Se você acha que o conteúdo desse vídeo é algo relevante e que precisa ser propagado para mais pessoas, compartilha esse vídeo para as pessoas que você conhece, para que elas escutem um pouquinho mais sobre essa outra visão. E não esquece de clicar no joinha se você gostou, de se inscrever aqui no canal e, claro, de me seguir lá no Instagram para você não perder outros conteúdos que eu posto de forma exclusiva lá. E não esquece da nossa aula ao vivo que vai acontecer no sábado, dia 30 de maio, que eu vou fazer a demonstração de uma preparação de pele leve com alta durabilidade para ser usada em cliente e sem utilizar o contorno. Como eu falei, para ter mais informações e acesso ao link de matrícula, é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau!